Olá, muito boa tarde para todos, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso DespertaCast, né? Nossa programação de hoje, né? Recebendo a nossa convidada especial, Liliane Moura, né? Daqui a pouquinho a Liliane está chegando para conversar conosco, né? Liliane que traz para a gente, né? Um pouquinho do conhecimento e de estudo e da vivência dela sobre projeção, né, astral, né, projeção fora do corpo, né, projeção da consciência astral, né, é o termo que ela usa, que ela trouxe da última vez. Sejam todos muito bem-vindos, estejam conosco para poder aprender um pouquinho comigo, né? Eu estou aqui aprendendo com a Liliane, né? Hoje também vamos receber, né, o Carlos, né, falando sobre o tema do outro lado do véu, o Carlos que traz tanto conhecimento e tanto entendimento no nosso microfone aberto, né? E os dois que fazem parte da casa do todos os dias, né? Os nossos voluntários, né? Fazem parte da equipe diária do nosso DespertaCast, Pílulazinha da Turma do Bem, né? Com a Alice que traz sempre mensagens e direções muito especiais, né? E o tarô, né? O Arion do Cartola Libertina, o Arion trazendo para a gente, né, o recadinho astral, né? O recadinho das cartas do tarô, que está trazendo tantos insights, né? Tantos ensinamentos, tantos toques, né? Tantas direções para a gente todos os dias, né? Vamos dizer que somos muito privilegiados, né, por termos conosco pessoas tão especiais, né, tão preparadas e tão iluminadas, né? É muito bom ter todos eles conosco, né? Eu apenas agradeço sempre por poder ter, né, essa permissão e essa possibilidade. Boas-vindas aí para Denise Lopes, que já chegou, né? Muito, muito obrigado pela presença, um beijo, tá? E um beijo para todos vocês, né? Estamos fazendo a nossa transmissão de hoje nas redes sociais do Instituto Amélia Rodrigues, né? No YouTube, no Facebook, também no YouTube e no Facebook do Amor Fraterno e Web Rádio Namastê e Pílulas do Evangelho dos Estados Unidos, todo mundo assistindo a gente, cada um do seu cantinho, participando, né, e contribuindo conosco. Muito bom ter todos vocês conosco, né, nessa caminhada, participando, aprendendo conosco, sejam todos, né, todos muito bem-vindos. A gente está seguindo, né, hoje é quinta-feira, dia 2/2/2023, né. Ontem eu estive lá no Instituto Amélia Rodrigues, na sede, né, nossa aqui em São Domingos do Prata. Toda quarta-feira a gente tem um encontro que se chama Terapia da Alma. É um encontro muito iluminado, muito abençoado, né? Lá no Instituto está todo vapor para poder fazendo algumas mudanças lá de estrutura para poder receber o encontro presencial de psicografia no dia 11/2, né? Mas ontem a gente teve a oportunidade lá de ter uma palestra e de ter uma troca muito boa de informação sobre o tema do passe, a importância do passe, né? Que é essa tramitação de energia, né? Que culmina, né, na troca de energia material, né? Que é essa energia magnética, né? A parte energética conduzida pelos nossos irmãos espirituais, né, que também fazem parte, né, deste processo, e foi um dia de estudo muito legal, né? E lá também a gente tem sempre, todas as quartas-feiras, a evangelização infantil, né? Nós temos o privilégio de ter a Tia Cátia conosco toda quarta, com as meninas, né, a Tia Deia, Tia Valdete, vou chamar de tia, né? Tia Deia, Tia Valdete, Tia Renata, Tia Alice, né? Que fazem parte lá das professoras que estão fazendo a evangelização infantil, cuidando da criançada. É sempre um dia de muita festa, muito gostoso, né? Ter todas as nossas quartas. E
nós estamos aqui hoje iniciando aí a nossa quinta-feira, né? Que seja uma quinta-feira iluminada, abençoada e bastante elevada, porque no final, lá pelas 3h20, nós temos o nosso encontro da consciência divina, o momento de nos elevarmos, de entrarmos na sintonia, né? De luz, de amor, de paz. Fazemos esse movimento, né? De meditação, de passe, de conexão com a divindade, né? Para que a gente tenha a cada dia a oportunidade de evoluir mais neste conceito, né? E por isso tanta informação, tanto aprendizado temos recebido, e assim, com certeza, a gente vai conseguindo, né, fazer essa conexão, né, com essa divindade, né, porque para a gente poder fazer isso, a gente precisa verdadeiramente se encontrar por dentro, né, se desprender de todos esses sentimentos materiais que tanto atrasam, tanto dificultam a nossa caminhada. Então, que a gente possa verdadeiramente se conectar, né, para que tenhamos uma caminhada abençoada e iluminada, né. Cada dia a gente vai dando um passinho, na hora que a gente assustar, a gente já está lá, né? E aí sim, vamos seguir o exemplo da nossa querida Alice e vamos ser verdadeiramente agente transformador, né? Porque às vezes, aliás, muitas vezes, a gente quer se tornar agente transformador antes de se transformar, né? A gente fica especialista em querer melhorar a vida das pessoas, esquece de cuidar da nossa essência, do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa saúde, né? E isso é um peso muito grande lá na frente. Então, o sentido, né, é que a gente possa verdadeiramente se transformar. E através da nossa transformação, aí sim nós vamos chegar numa condição mais elevada, mais iluminada, que vai nos permitir fazer parte da transformação de todos. Ok? Então, agora eu vou convidar a nossa amada Alice para poder dar para a gente o recadinho de hoje, contar para a gente a pílulazinha da Turma do Bem de hoje, o que, que a Alice tem para contar e para ensinar para a gente hoje. Vamos lá. Oi, meu amiguinho, eu sou a Alice e hoje vou contar uma historinha para vocês. Oi, meu querido amiguinho, você sabia que sempre precisamos canalizar nossa energia para coisas positivas? Às vezes, damos razão à nossa energia de forma negativa e não pensamos que podemos usar toda a nossa força para fazermos algo bom. Vamos entender melhor ouvindo uma historinha? O Menino e os Pregos. Existia um menino que brigava com todo mundo e acabava magoando as pessoas de forma desnecessária. Seu pai, triste com essa situação, recomendou ao menino que cada vez que ficasse nervoso ou irritado, ele fosse até uma cerca que estava construindo na fazenda, colocasse uma tábua e martelasse um prego. E assim foi cada irritação. Ao invés de brigar, o menino pegava uma tábua e martelava os pregos, prendendo a cerca. Quando foi na sua surpresa ao ver que a quantidade de tábuas que ele pregou foi suficiente para cercar uma fazenda inteirinha? Nesse dia, o menino entendeu que não podemos impedir que os problemas apareçam, mas podemos escolher a forma de como iremos reagir aos problemas. Então ele passou a canalizar todas as suas energias para fazer coisas boas. E como não podia deixar de ser, viveu feliz para sempre. Que tal fazermos sempre coisas boas? Assim você pode se tornar um agente transformador e fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Beijo no coração
e muita gratidão. Muita gratidão, viu, Alice? Todas as vezes que você dá esse beijo no coração, eu tenho certeza que o coração de todo mundo transborda de amor, né? E pulsa um pouquinho com mais energia, com mais luz, né? E o recadinho de Alice de hoje, a mensagem que ela traz para a gente, né? É essa questão, né, do canalizar as boas energias para que a gente possa verdadeiramente distribuí-las, né, por onde passamos, né? Ontem, lá no Instituto, por coincidência, né, coincidências essas que a gente sabe que estão longe de ser assim, mas a gente teve exatamente uma palestra falando do PAS, né, onde a gente recebeu algumas instruções, né, explicando a importância deste conceito, né, a hora que a gente vai, o passista, né, vai entregar o passe, né, a importância dele cuidar da essência dele para que aquilo aumente a capacidade de troca de energia, né, amplifique a potência da energia que vai ser doada, né, porque tem um trabalho espiritual, mas ele tramita sempre para a parte física, e aquela pessoa que está carregando, né, as dificuldades, né, aquela que está reclamando das dificuldades, dos problemas, ela está canalizando energias muito negativas, né, e o Dr. Bezerra, depois, no final, trouxe um pouquinho de direcionamento para a gente, né, e um ponto muito importante que ele tocou, né, a gente, para poder doar qualquer coisa que seja na vida material, é importante que a gente exercite no íntimo da gente o desprendimento, desprender dos sentimentos, desprender dos bens, desprender do tempo, do horário, né? Porque assim verdadeiramente a gente se torna capaz de entregar, né, aquele amor verdadeiro, né? É uma doação por inteiro. Quando a gente não consegue viver isso, né, repleto de pensamentos negativos, isso, tudo na vida material é revertido em energia, né? Esse é o sentido da vida material. Então, imagina o dia inteiro do Fabrício, se ele ficar vivendo e sofrendo com as dificuldades, com os problemas, o atraso de o que vai acontecer ao final do dia? Eu vou estar sobrecarregado com uma energia muito densa e muito negativa. Aí já pensou, eu vou lá fazer um passe cheio dessa energia, né? O quanto eu estou diminuindo a possibilidade, né, de um bom trabalho naquele dia. Então é importante, né? Assim como eu estou dando o exemplo do passe, quantos e quantos são os momentos na vida que a gente encontra com as pessoas que necessitam da gente, que poderiam estar recebendo o melhor da gente, né? Mas a gente entrega reclamação, queixas, né? A gente está sempre entregando um peso a mais para elas e não, né, um movimento de boas energias e boas vibrações. Então é um aprendizado, é uma reflexão para a gente fazer, né, para que a gente possa verdadeiramente se sintonizar, né, porque é daí que vai acontecer tudo de bom na própria vida da gente. Porque a verdade é que a energia que o Fabrício vai vibrando na vida dele, né, o que vai acontecendo, né, ela vai retornando, porque nós estamos num universo, tanto a parte material, que somos nós, pessoas encarnadas, como toda a parte espiritual, todo mundo vai corresponder à energia que eu emano. Por isso é tão importante eu entender. Eu costumo usar um termo, né, que eu não aprendi sozinho, aprendi foi com a Amélia, na época nossa dos nossos treinamentos solitários. Ela falava um termo que é o seguinte: quando eu preciso, às vezes, aceitar, engolir um sapo, aceitar uma dificuldade, fortalecer, né, um sentimento que está ali pesando por causa de algo que alguma pessoa fez comigo. Ela brinca que isso é carregar pedra. Eu mudei o conceito dela e chamei isso, que isso é carregar a cruz. Essa parte do sacrifício da gente, aí está o sacrifício.
Aí está a obra de Jesus na nossa vida, é isso que ele nos ensinou. E depois que a gente aceita carregar essa pedrinha pelo outro, que esse é o sentido, é isso que ele fez aqui conosco, o que acontece é que o nosso coração enche de bons sentimentos e de boas energias como o dele. Ao contrário, eu estou fazendo um movimento contrário. Vocês já pensaram o que Jesus sentiria se ele passasse o percurso da cruz reclamando de quem traiu, reclamando de tudo que aconteceu para ele estar ali? O que ele carregaria? Então é isso que a gente precisa entender, né? O poder está no sentir. E é nessa hora que existe o sacrifício. É aí que a gente tem que sacrificar. Às vezes a gente se perde fazendo os sacrifícios, né, mitológicos, né, que são muitos. Cada religião e cada cultura tem a sua. Mas a gente precisa compreender esse sacrifício que é caridade pura, que é na essência, né, que é conseguir não emanar, né, essa energia negativa para as pessoas que de alguma forma encontram-se em necessidade, encontram perdidos, né, e que são parte de alguma dificuldade do dia a dia da gente. Eu posso dizer com toda certeza do mundo, né, usando todos os recursos que eu estou aprendendo todo dia na semana, cada dia um assunto, isso muda a vida material e a vida espiritual da gente. O poder está aí. E é isso que a gente vem fazer, né, despertar a nossa consciência para que a gente seja capaz de quê? De transbordar essas energias boas que a gente vai aprender a construir. E assim eu vou seguir o recadinho da Alice, né? Ser agente transformador. Então eu convido a vocês agora para sentar na cadeirinha, para aprender muito com a Liliane Moura, que está aí já esperando nos bastidores, para que a gente possa ter mais base, ter mais entendimento e assim a gente ser capaz de um pouquinho mais a cada dia. Seja muito bem-vinda, Liliane, a casa é sua, bom ter você conosco mais uma quinta. Olá, Fabrício, tudo bem? Olá, pessoal, como é que vocês estão? É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela presença. Eu que agradeço todo o convite toda semana. Eu trouxe um tema bem interessante porque você acabou de falar, Fabrício, sobre a emanação dos passes energéticos espirituais, né? E eu estava já com essa coisa desde a semana passada de passar o que a projeção astral, no que ela pode ajudar as pessoas poderem utilizar essas emanações espirituais de energia própria e também dos nossos mentores espirituais através das experiências fora do corpo. Então, eu achei interessante porque, como não, eu acho que não existe o acaso, sim as sincronicidades, né? Então, os temas casaram exatamente. Eu escutando você falar, eu falei, nossa, o tema que eu vou falar hoje é exatamente de emanação de energia que nós podemos fazer extrafisicamente, ou seja, no plano espiritual, né? No mundo invisível, através da projeção astral. Eu costumo brincar com o Tiago, que está aí nos bastidores, que eu apelidei de produtor do nosso programa, né? Ele é que decide todas as pautas, ele que organiza e que casa todas as nossas conversas. Então, isso é mérito do Tiago. Tiago, ele sincroniza todos esses nossos pensamentos, ele faz todo mundo se conectar e depois ele ainda exige da gente treinar de manhã para que a gente não se perca aí nesse contexto, né? É uma abençoada conexão, né? Que apesar de Tiago ser muito bem sucedido em tudo que coloca, né, ela vem da divindade, né, porque quando a gente está a serviço de outras pessoas, né, eu costumo brincar que essa é a melhor frequência da gente viver, né, que a gente não vive só pelo mérito da gente, né, aumenta as opções, né. E o engraçado é que o Tiago nem sabia, né, o tema que eu ia falar, então acho que espiritualmente, energeticamente, ele vai se conectando e foi fazendo, e a gente acaba que pegando isso. Nossa, na hora que você começou a falar, gente, é o tema de hoje. Então, a princípio, Fabrício vai falar, Tiago, Fabrício, eu gostaria assim, só de falar um pouquinho só. Acho que toda vez que a gente iniciar, eu acho bacana a gente iniciar um pouquinho sobre o fenômeno em si, para depois a gente poder desenvolver toda essa ferramenta e por que a gente pode fazer as emanações espirituais através da projeção astral.
Como eu falei desde o primeiro momento que a gente se conheceu aqui online, né? A projeção astral, ela é inerente ao ser humano, ela é um fenômeno que ocorre com todas as pessoas. Basta você reencarnar nesse planeta que você tem uma assinatura energética espiritual de que tem a necessidade do nosso espírito se desprender do corpo físico ao dormir. É necessário por conta da desintoxicação física mesmo, corporal, através daquelas 4 horas no mínimo, de sono profundo que eu falei, onde nossas ondas cerebrais caem de beta para alfa, para teta e delta, aí você cai no sono profundo, se desprende, pega a luz astral, se desintoxica, e na hora de você acordar, você carrega isso através do nosso duplo etérico, passa para o corpo físico, e você descansou à noite. Então, aquelas pessoas que falam, nossa, essa manhã eu acordei muito cansado, devo ter trabalhado para burro. Na verdade, é o contrário. Essa pessoa não saiu do perímetro que a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata em volta do corpo físico dela. Ela ficou ali sonhando em cima do corpo físico dela. Por isso que ela acordou cansada, ela não trouxe a energia astral. E para a mente, para a psique, nós precisamos de um sono rápido de no máximo 20 minutos por dia, para que a gente possa desprender um pouco o cérebro físico, tira aquele peso de excesso de informações que a gente vai guardando nas gavetinhas do nosso cérebro. Então, só para a gente poder dar essa ênfase, né, no que seria a experiência fora do corpo, conhecido como projeção da consciência, desdobramento astral, emancipação da alma, viagem astral, projeção astral, tem vários nomes para o mesmo fenômeno. Ok. Partindo disso, vamos pegar um dos objetivos que, para mim, em particular, é a minha opinião, o meu olhar sobre esse fenômeno, é o principal objetivo desse fenômeno acontecer com o ser humano, que também acontece com os animais. Só não acontece com as plantas, porque as plantas apenas se descoincidem, ela não sai, ela não carrega um cordão de prata, que seria o duplo etérico. Os animais fazem isso igualzinho o ser humano. Então, vamos entender que, já que existe essa possibilidade de nós estarmos sempre saindo dos nossos corpos ao adormecer, então existe também um propósito que os nossos mentores astrais, conhecidos talvez como anjo da guarda, amparadores, colega astral, não importa o nome, eles aproveitam essa possibilidade de que nós temos de sair, que não são todos, segundo os nossos amigos, eles falam que numa média de mais de 7 bilhões de pessoas reencarnadas nesse planeta, infelizmente, de 10 a 12% são aquelas pessoas que saem, se recordam e voltam, trazendo a rememorização do evento. O resto, Fabrício, eles chamam de tudo de zumbi astral. São aqueles espíritos que saem com projeção da consciência inconsciente. Porque tem a consciente, a semiconsciente e a totalmente inconsciente. Infelizmente, nosso padrão planetário, né, a humanidade, ainda está adormecida consciencialmente. E é até legal que esse programa chama Despertar Consciências, né? Despertar vidas, para que você saiba quem você é, o que você pode fazer, qual o seu potencial, como você pode desenvolver suas habilidades em prol de uma humanidade, para que essa humanidade também desperte. E isso ocorre assim, você vai despertando, eu desperto, Tiago desperta, Roseli desperta, e isso vai reverberando no entorno, que daqui a pouco desses 12%, a gente vai para 20%, 30%, até que o planeta Terra aí saia dessa coisa de planeta escola e possa ser um planeta que vai ajudar outros orbes, ao invés de sermos ajudados pelos nossos amigos espirituais, né? Então, os amparadores, os mentores, aproveitam uma maneira de que você possa servir como um projetor astral assistencial. E como que ocorre isso? Por que ocorre isso? Primeiro nós vamos falar por quê. Como assim, Liliane, os mentores astrais precisam da gente para ter que
salvar, vamos dizer assim, ou amparar, ou encaminhar algum espírito que esteja com psicose pós-mortem, ao desencarnar, ele não sabe que ele morreu, ele era muito materialista, está perdido no looping dele, naquela bolha egóica de pensamentos repetitivos da vida dele terrena. Então, você encontra com eles, aí você sabe muito bem, né? Você encontra com eles na camada paratropostal, caminhando na rua, sem saber o que eles estão, onde eles estão, se eles morreram, se não morreram, e outros que têm consciência de que morreu, mas não quer sair daqui do lado da família, do filho, da mulher, seja qualquer situação que o prenda aqui na Terra, né? Então, essa dificuldade desses irmãos nossos que estão com esse desequilíbrio de padrão emocional e mental, os nossos mentores nos tiram dos corpos ao adormecer, porque nós, ainda como reencarnados, portamos a energia do duplo etérico, ou campo bioelétrico, que contém a vitalidade e o ectoplasma, que é uma energia mais densa que contém o duplo etérico, que é aquela energia que você estava falando aí, que a gente dá passes. É o que o Dr. Bezerra chama de fluido vital. Ele chama assim. Exato, perfeito. O mesmo fluido vital que porta o ectoplasma, esse duplo etérico, que é essa luz que a gente emana. Seja através de reiki, de orei, passe mediúnico, cura prânica, não importa o nome. Importa que você tem chakras nas mãos, vórtices de energia que flui essa energia, e basta que você queira encapar essa energia com uma compaixão, com uma alegria, com amor, com paz, com tranquilidade. Então, você pode simplesmente, a gente chama daqueles olho gordo, né, que os nossos avós falavam, você pode matar uma plantinha, como você pode curar, né, várias curas de pessoas, de plantas, de animais, através da sua intenção de emanação energética. Então, tudo vai depender de qual é a intenção e o sentimento que você coloca nessa emanação. Então, esse duplo etérico, nós portamos ele para estarmos vivos. É ele que cola, que eu falei na aula passada, todos os nossos corpos sutis no meu corpo físico. Se ele não existisse, eu estaria totalmente desequilibrada, minha consciência viajando por aí, o psicossoma na esquina, o corpo mental em outro canto. Não, está tudo encaixado em mim aqui, me interpenetrando além de mim. Então, meu campo áurico é a minha assinatura energética. Por isso que eu estou viva. Agora, os amigos espirituais desencarnados, nossos mentores astrais, não têm mais essa energia. Porque essa energia faz parte do corpo físico. O fluido vital faz parte do corpo físico. Quando o corpo físico morre, o fluido vai para a Terra. É a energia do corpo físico. Agora, o espírito, a consciência, o corpo mental, leva a sua luz para o plano espiritual. Mas a gente não precisa mais daquela cola porque você já fez a passagem. Então, o amparador, o mentor, já que não tem mais aquela desordem emocional que nós temos ainda, uma desordem psíquica, eles saem deixando esse duplo etérico na Terra e está super sutil no plano espiritual sutis. Então, eles não conseguem acessar esses espíritos mais densos que contêm uma certa quantia ainda desse duplo etérico, porque quando eles desencarnaram, não tinha a ordem emocional, o equilíbrio emocional de um amparador, de um mentor, pelo contrário, eram muito desequilibrados emocionalmente. Então, quando eles desencarnam, eles ainda levam consigo, no corpo espiritual, um pouco dessa massa do fluido vital. Então, fica um pouco na Terra, no corpo físico, que morreu, e um pouco no espírito. E aí, eles ficam densos, eles caminham aqui, eles andam na avenida, na rua, dentro da sua casa ainda. Então, os amparadores, os mentores, não conseguem acessar diretamente eles. É muito mais fácil para eles pegar um intermediário, assim como um médium vai no centro espírita e ele é médium, quer dizer, intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Então, os mentores nos usam para isso, fora do corpo é a mesma coisa. E sempre que existe a relação, precisa do intermédio, né? Precisa desse processo sempre, porque
Eu lembro que uma vez a Amélia me explicou o seguinte, eu faço um trabalho de cartas psicografadas. E esse trabalho de cartas psicografadas, ele não é feito por Amélia, ele é feito por uma equipe de espírito de luz que se chama Amando os Corações dos Familiares Necessitados. É o grupo, a falange espiritual que faz o trabalho. Para eu poder fazer o trabalho com esse grupo, primeiro eu preciso me conectar à Amélia. Então, eu entro na frequência dela, que é muito acima da minha, e depois é que ela me leva na frequência deles. Eu não consigo comunicar direto com eles. É uma elevação extremamente superior à minha. Não é possível estar aqui e ter essa relação direta. Então, é como se ela me pegasse, materializando, né, na mão, e levasse lá. A frequência dela me coloca neles. É assim sempre funciona o trabalho dessa carta com esse grupo espiritual. Se eu for fazer uma psicografia de uma forma, sei lá, aleatória, sem a direção e o amparo desse grupo espiritual, né, pegando a mediunidade de uma forma direta, vamos dizer assim, é totalmente diferente o processo. Então, é a mesma coisa. Então, sempre existe essa, né? O doutor Bezerra explica que todos os desencarnados, eles só pedem isso depois que passa pelo tratamento, né? Aí tem um tratamento que vai fazer esse processo, onde eles chamam de hospital e vários termos que usam para isso, que é exatamente esse mecanismo, né, que trata o que na doutrina espírita chama de perispírito, né, que é ali que acontece todo o processo, né? Exatamente, é isso mesmo, Fabrício. Esse tratamento que eles vão fazer depois, o encaminhamento, né, para um hospital extrafísico, para uma colônia extrafísica, aí depende muito de cada termo. Uhum. Né? Então, nós chamamos no estudo da consciência, na projeciologia, de 3D somas. Soma, em grego, é corpo. Dessomar é sair do corpo definitivo, ou seja, morrer, desencarnar. Okay. Então, a primeira dessoma é exatamente essa de cortar o cordão de prata, dissolver o cordão de prata, que é dissolver o duplo etérico, o fluido vital. Pronto, morri, desencarnei. Essa é a primeira dessoma, a primeira morte. A segunda morte, ou segunda dessoma, seria exatamente o papel do projetor astral assistencial. Desencapar essa camada que restou um pouquinho ainda no espírito, que está aí com psicose pós-mortem, com problemas emocionais, apegados aqui na Terra. Depois que fez esse desencape, ele fica leve, sutil, para que o amparador possa levá-lo para um hospital extrafísico, para uma colônia, e dar toda aquela doutrina para ele, explicando todo, olha, você desencarnou, você morreu, está aqui alguém da sua família para você acreditar, e etc. e tal. Essa seria a segunda dessoma. E a última dessoma, segundo o que ainda a nossa mente é capaz de entender, esse universo que é tão vasto, né? Então, a gente se limita só a 3 mortes, mas deve ter tantos corpos sutis dentro da gente, seria você desencapar também o corpo espiritual. Ou seja, você não tem mais desordem emocional e fica só em corpo mental, como grandes mestres ascensionados que ficam ali só vibrando pela paz da humanidade, pelas galáxias, pelo universo, porque ele não tem mais emoções. Eles são sentimentos plenos, uma ordem mental e emocional. Então, a terceira dessoma seria não usar mais o espírito, porque eles não vão reencarnar mais. Então, eles ficam num patamar evolutivo diferente. Uhum. Então, a gente estuda essas 3 dessomas. E como que funciona essa dissolução do duplo etérico na primeira dessoma, primeira morte, e na segunda dessoma? É exatamente aí que eu queria onde chegar. O papel da gente, do projetor astral assistencial, Fabrício, é assim, você vai dormir. Só que, para isso, é aquilo que você estava falando no início, para você ser um projetor assistencial, nós temos que ter a responsabilidade de sempre estarmos nos observando como que nós estamos indo para a cama, como que está a nossa vida, como estão nossas emoções, padrão mental, padrão emocional. Você se desgasta rápido, você tem raiva de alguém, você guarda a mágoa de alguém, você fala mal de alguém o tempo todo. Então, todas essas energias que você estava falando vai acumulando na nossa aura, no nosso espírito, e quando você vai sair do corpo à noite, aquilo está carregado, está denso.
Como é que você pode dar assistência espiritual dessa forma? Ele está bastante afinado, né? A tudo que compõe esses sentimentos, e isso é o grande problema, né? Pois é, infelizmente, né? As pessoas vão dormir, já quer, ou aquelas que tomam remédio, já quer esquecer todos os problemas, pum, deita na cama e dorme, né? Não sou contra, tem pessoas que precisam tomar, né, um antidepressivo, um remédio para dormir porque não consegue. Tem vários casos que não vamos generalizar. Mas eu digo que aquelas pessoas que realmente vão sem lucidez mesmo, nem de se perceber e de refletir sobre as suas atitudes durante aquele dia. Todo dia a gente tem que fazer isso, todo dia a gente tem que se observar e estar bem, para poder passar o bem. Senão não adianta você levantar as mãos, dar uma energia, você vai sujar a aura da pessoa com aquela meleca emocional que você carregou durante o dia, ou seja, não serve. Então, e o amparador sabe quando você está bem e quando você não está bem. Então, eles usam aquela energia. Eu acredito, pela experiência que eu tenho fora do corpo, Fabrício, que tudo que você emana, você pode ser apenas um canal onde eles vão, através de você, interferir e emanar luz. Mas é como você abrir uma grande caixa d'água, vem um cano, aqui tem uma torneira, a torneira está enferrujada, aqui a água está limpa, a água vai passar pelo cano, vai passar nessa torneira, ela está enferrujada. Primeiro vai sair a ferrugem, até a água limpa vir. Nós somos assim. Então, tudo que você for emanar, está indo um pouco de você, sim. O amparador, o mentor pode estar atrás de você, também intensificando a sua energia, mas se você não está legal, aquela limpeza está ocorrendo em você, mas está saindo de você. Então, primeiro a gente tem que estar bem, para depois poder ajudar o outro. Então, aí voltando, eu estou dormindo, eles trabalham dupla. Eu estou dormindo no meu quarto, os dois estão no meu quarto, eles me tiram do corpo, dão passes energético no meu psicossoma, ou espírito, me tiram do corpo, um fica comigo no meu quarto, o outro carrega o meu espírito para fora do meu quarto para atender ou um grupo grande de acidentados que acabou de desencarnar numa estrada, num avião que caiu, no umbral, no plano espiritual denso, que tem falanges ali que estão precisando de assistência, ou apenas um espírito que está vagando ali na avenida do lado da sua casa, não importa onde. Então, um sai com você, e na hora que ele carrega você até o espírito que vai precisar ser ajudado, o amparador que está com você no seu quarto, ele dá passes em você para que o fluido vital, ou o ectoplasma, flua pelo cordão de prata, chega no seu espírito junto com outro amparador, encapa você, e quanto mais ectoplasma você receber naquela hora, menos lucidez você tem. E você acaba ficando que nem um zumbi, você desmaia. Aí, o amparador que está com você lá fora, ele dá uma descarga de energia em você, no seu espírito. E na hora que ele descarrega essa energia que está toda encapada, de propósito, e você levanta as mãos e descarrega aquela energia no espírito sofredor. Então, nessa hora, você acorda com lucidez e lembra que você está com as mãos erguidas. Quantos sonhos várias pessoas têm de que, nossa, é verdade, eu tenho vários sonhos que eu estou com a mão... A Emanuela acabou de pôr aqui, se você quiser, a gente aproveita para você pegar ela de gancho. Você quer que eu coloque a história dela, a Emanuela? Qual que é a história? Vou pôr aqui ela. Legal. Há uns 2 meses eu não estava completamente dormindo, em sono profundo. De repente senti como se meu espírito estivesse saindo de mim. Tinha uma luz azul ao redor do meu corpo e aí só pensei em abrir. Aí vou completar. Isso, em abrir o olho, de repente voltou e tomei um choque no corpo inteiro, estado vibracional. Que bacana, que bacana, é isso mesmo. Essa é a parte que é o fenômeno que de passar da hipnagogia, do despertar da hipnagogia para sair do corpo. Então, dá choque elétrico. É possível que isso aconteça. Ela te perguntou aí, eu estou colocando para você. Legal. Aí você aproveita a brecha. Sim, Emanuela, porque as ondas cerebrais, elas ocorrem muito rápido. Não é assim, estou em beta, vou para alfa, depois delta, depois teta, depois delta. Não. Em 8 horas de sono, essas ondas estão sempre indo e vindo. Então, tem o sono REM, que é os movimentos dos olhos, tem aquele sono profundo, que é em delta,
é quando você sai do corpo, e quando você está quase ainda de alfa para beta de novo na vigília, é o sono leve que você recorda das coisas, você entra e sai do corpo durante horas, várias vezes durante a noite. E numa dessas, você está desperta entre aspas, você está na hipnagogia, que é uma onda cerebral saindo de beta para alfa. Esse intermediário, a gente fala, não, mas eu estava acordada mesmo. Sim, mas o olho aberto não é seu, o olho aberto é do espírito. E a gente confunde e pensa que não, eu estou com os olhos físicos abertos. Então, você está sentindo aquilo, está sentindo a paralisia, está sentindo o choque elétrico, que é o estado vibracional, você sente tudo isso. Você vê coisas na hipnagogia, você vê com a clarividência nessa hora, porque você está com um pé no plano espiritual e um pé no plano físico. Então, esses fenômenos ocorrem como você descreveu exatamente. Mas aí, voltando lá na história do mentor. Na hora que você acorda com as mãos assim, que você descarregou, o amparador pega esse espírito sofredor e já consegue encaminhar ele para o plano espiritual. Mas na hora que você deu essa energia, desencapou ele daquele duplo etérico, do fluido vital, o restinho que tinha nele. E aí o amparador jogou isso para fora, dissolveu no éter e o espírito segue para o hospital extrafísico ou alguma colônia extrafísica. E isso é durante um tempo nas assistências à noite. Daí vem de novo outra rajada, o amparador está lá no corpo físico, dando mais uma carga, um passe no meu corpo físico, vai pelo cordão de prata de novo e eu desmaio de novo com excesso de massa que tira minha lucidez, mas de propósito, para que o outro amparador descarregue minha energia e eu descarregue novamente nesses espíritos sofredores. Então, isso é chamado de assistência extrafísica. O projetor assistencial trabalha com isso também. E aí, por mérito também de você se colocar à disposição nessas assistências, existe um tratamento projetivo que eles dão também para os projetores astrais assistenciais, como, por exemplo, você está passando uma fase super difícil numa questão emocional, de saúde física, então eles também fazem um tratamento com você de passes energéticos, trabalhando os teus chakras, descarregando energias densas, dando toques espirituais também, como assim, não o que você deve fazer ou deixar de fazer, mas as sincronicidades, as intuições, as inspirações que você vai recebendo no seu dia a dia, por conta de você ser uma pessoa que está ali colocando a mão na massa para trabalhar, colocando seu carinho, seu amor, sua compaixão, seu corpo físico, seu corpo espiritual e as suas energias para isso. Então, é muito bacana, sabe, Fabrício, esse trabalho assistencial que os projetores fazem, né? E eles costumam falar, os amigos espirituais, os mentores, que é muito bonito, eles veem do plano espiritual, eles olham para o planeta Terra e eles veem vários pontos de luz. E aí eles descem nesses locais, em vários países diferentes, e eles vão ver o que aquele grupo está fazendo, o que aquela pessoa, o que é aquela luz. O que está emanando ali, né? Exatamente. Quando eles chegam no local, eles veem que é um grupo que está dando uma assistência espiritual, eles veem que é uma pessoa apenas fazendo uma meditação e irradiação de paz para a humanidade, ou seja, uma oração, um evangelho, uma fluidificação de uma água. E o que eles fazem quando vê isso? Puxa, vamos ajudá-los, vamos intensificar. Potencializar, né, aqui. Exato. Exato. Acho que tem mais uma aí, ó. Tiago colocou mais uma pergunta aí para a gente. Pode falar ou você quer que eu fale? Liliane, por que quando deito e antes que durmo, parece que acordada ainda dou pulos como se fosse cair? O que é isso? O nome dela é Cida, né? É Olá. Cida Rosas. Bem-vinda. Cida. Eu conheço a Cida. Acho que eu estou olhando a carinha dela e não sei. Me parece conhecida. Você está enxergando bem, hein? Tô. E eu uso óculos, tá? Olha aqui, ó. Cida, isso são oscilações do psicossoma. São mioclonias, são contrações que acontecem
por conta da catalepsia, por conta da descoincidência dos corpos. Então, quando você está quase caindo de beta para alfa, você entra no estado de hipnagogia, quando você está quase dormindo. Quando você está quase acordando, você entra no estado de hipnopompia. Então, nesses dois estados, você sente porque o seu espírito e sua aura está expandindo, logicamente você vai sentir seu corpo físico afundando na cama. Porque você não é o corpo físico, você é a consciência além expandida, além da pele física. Então, você está sentindo que você está crescendo, algo está afundando na cama. E essas oscilações, essas contraturas, dá nesses choques que às vezes até você quase descoincide totalmente, mas alguma coisa, por exemplo, medo, um gatinho que você dorme com você na cama, um celular que toca, um barulho que você escuta, e você abruptamente volta rapidinho, inconscientemente, e dá esses trancos no meio da noite. Você vê criança quando está quase dormindo. Na maior parte são os sentimentos, né? É o reflexo físico, isso. Ele toma conta, né? Exato. Quando eu estou fazendo uma psicografia, por exemplo, ela é mecânica, beleza, meu braço anda sozinho. Entretanto, se de alguma forma eu conectar com algo que me chama e me gera qualquer sentimento, não é pensamento nesse caso, porque é mecânico, mas o sentimento, ele trava o meu processo de conexão, e aí corta tudo. Aí eu tenho que reconectar o processo para poder voltar a fazer a psicografia. É isso mesmo. Tem mais uma pergunta aí, né? Vamos lá, tem. Quando estamos pegando no sono e, de repente, acorda com um tremor, parece um susto, o que será? É a mesma coisa, Maria. Tremor seria a mioclonia, seria o estado vibracional, algum reflexo nessa descoincidência dos corpos. É impossível que a gente perceba nesse estágio, nessa conexão, o que é físico e o que é espiritual. E aí, o doutor Bezerra, porque eu tive muita dificuldade numa parte, que eu tem um tratamento que eu até quero explicar como é que funciona, que é legal, que é exatamente o que você está explicando. Mas eu tive dificuldade porque eu não conseguia, às vezes, separar o que era físico, o que era espiritual. E o que ele mais falava comigo é que não tem importância nenhuma esse discernimento. Entende? Isso não é necessário, isso não é importante, esse discernimento. Né? Até que ponto? Ele sempre falou assim comigo, foca nos sentimentos que estão pautados pelos movimentos que você está conectando, pela memória que está vindo. Eles são o ponto principal do que você viveu. Então, isso é a base de tudo, o sentir. Né? Aquilo era o que eu precisava saber. O resto vai estar sempre misturado pelo meu momento, pelo meu dia. E não é são que eu coloque verdade absoluta em tudo que eu me lembro, porque se mistura, né? E outra coisa, né, Fabrício? Na hora desse fenômeno, você parar para raciocinar, é negativo, você corta a experiência. Tudo, é isso aí. Tá? Você sabe muito bem com a psicografia. É raciocinar demais? Não, é o sentir, deixa fluir. Né? Mas existe uma explicação, por tudo isso que elas estão escrevendo aí, existe uma explicação mesmo, né? Que eu gostaria até de falar, mas que você não tem que lembrar disso na hora do momento do fenômeno. Né? Mas é interessante saber. Então, vamos pensar, nós temos, para quem conhece a acupuntura, lógico, né, os meridianos na medicina tradicional chinesa, ou os nadis energéticos na parte da Ayurveda, dos yogis, dos hindus, é a mesma coisa, só muda de nome. Então, nós temos o nosso sistema nervoso físico inteiro, que sai de dentro da nossa coluna, ramificações nervosas, até as periferias de todos nossa pele. Então, o que acontece? Existe uma cópia desse sistema nervoso no duplo etérico, que é aquele branquinho que a gente na pessoa. Então, na hora, está grudado, você está dormindo. Na hora que você está começando a deixar o corpo físico, há essa desconexão da cópia do duplo etérico do sistema nervoso físico. E o cérebro está ali, no meio disso. E a sua consciência também está envolvendo tudo isso. O cérebro, o corpo físico, o espírito. E na hora que começa a descoincidir, há esses choquinhos de zzz, até tirar. E você pode escutar, inclusive, dentro da sua mente, sons como sons de abelha, sons de... Sabe casca de ovo, quando você quebra uma casca de ovo para fazer um ovo frito? Esses
craquelar. Tudo isso está dentro da sua glândula pineal, nos cristais de silício que se movimentam dentro dela, porque a conexão mais forte do chamado cordão de prata se dá na glândula pineal do corpo físico. E sai pelo chakra frontal do corpo físico e se une à nuca do espírito fora do corpo. Então, esses sons intracranianos, eles acontecem também com algumas pessoas que estão acordando nessa hora da desconexão. Ela despertou a consciência dela no momento que ela está saindo do corpo. E aí ela tem esses sons, ela sente medo, ela acha que tem alguém no quarto, ela acha que alguém vai tomar o corpo dela, ela vê chiado, porque a glândula pineal dá chiados também, zumbido no ouvido, sons de motor. Tudo isso pode acontecer quando eu dou aula, Fabrício, e mostro todos os fenômenos né, que acontecem antes da saída do corpo. Nossa, tem gente que sente isso desde pequena, fala, nossa, eu morria de medo achando que tinha um espírito querendo me pegar no meu quarto. Não, são repercussões físicas que gera descoincidência por conta de você despertar na hora que os nares energéticos ou meridianos se descoincidiram do sistema nervoso central físico. E é legal que, da forma que você narrou, a questão do sono, ela é tão sutil, e isso é importante a gente entender, que, por exemplo, isso aí é exatamente o que acontece quando eu estou fazendo uma psicofonia. Essa é a forma de conexão, exatamente dessa forma. E é a forma que acontece quando eu estou fazendo a psicografia mecânica. Também funciona da mesma forma. O movimento é exatamente o mesmo. E para eu conseguir, eu preciso viver um movimento íntimo de transição, né? Aquela narração sua lá, aberta, aquele processo ele tem que acontecer da minha parte para eu consiga, e normalmente, né, é muito sutil, eu não consigo perceber a diferença dos dois movimentos, aonde eu estou ainda, aonde eu não estou mais, né, é um processo de transição. Então, todas as vezes que alguém que trabalha a psicofonia fica extremamente estressado, querendo controlar, eu falo assim, eu nunca sei o que vai falar. Então, eu falo as primeiras palavras. Eu sempre falo as mesmas coisas. A psicografia também é a mesma coisa. Começa do Fabrício. Aonde vai parar, eu já não sei mais. Mas o processo de conexão é exatamente essa descrição que você deu aí, que também é um processo no momento do sono, né? Porque a diferença é que no conceito do sono, né, eu estou de verdade dormindo, mas no movimento mediúnico meu, eu preciso fazer a minha consciência dormir para que isso aconteça. Então, esse exercício é que é o mais difícil. O resto faz parte do normal, né? O resto é tudo igual. Essa parte é a parte difícil do processo, né? E a maioria das pessoas, né, Fabrício, pensam que a incorporação ela ocorre do espírito tomando seu corpo, entrando dentro de você. É isso que eu estou querendo explicar, é isso aí. Porque tira esse o meu braço, ele realmente, ele mexe. Se eu estivesse aqui, eu vou baixar um pouquinho aqui. Se eu estivesse conversando, eu poderia fazer uma psicografia e conversar com você. Isso. Entretanto, o desencarnado que está conduzindo a comunicação, ele não está de posse do meu braço, ele está de posse daqui, ó. Aqui está funcionando tudo. Então, ele expressa pelo meu corpo o movimento que ele precisa, né? E aí, cada um tem a sua forma de expressão, e está relacionado, né, a outras coisas, além da permissão, né, num sentido mais justo, né? Eu já vi, assim, como eu trabalhava em centros espíritas antigamente, né, eu já vi, assim, através da própria percepção extrasensorial, os espíritos acoplarem atrás da nuca do médium, mente a mente, ele acoplava a testa dele no cerebelo do médium, ficava assim, no cerebelo e mandando mente a mente. Eu sinto uma pulsão, como se tivesse um negócio, e aquilo vai fortalecendo. Eu falava que quando eu comecei a entender a mediunidade, eu fazia o serviço de planta. Era que eu chamava que era só emanar energia. Então eu ficava sentadinho, e essa parte minha ficava igual um ventilador.
E ali eu ficava por 1, 2 horas. Daí o negócio foi desenvolvendo para outras questões, mas sempre o movimento ele é aí, né? Isso. E é muito bom falar também, né, Fabrício, essa questão da parte bioenergética, né, dos corpos sutis, como você cuidar bem dos seus corpos sutis. O que é cuidar bem dos seus corpos sutis? Ah, mas eu cuido do meu corpo físico. Tá, ok. O seu corpo físico você tem que cuidar se alimentando bem, né? Não extrapolando no álcool, não tomar drogas, tá sempre com uma atividade física para que, se você puder, para você se manter saudável fisicamente. Mas não existe só essa saúde física, existe a saúde mental, que é o padrão mental de pensamentos que você carrega consigo. É a energia que você está emanando, né, pelo pensamento. É a saúde emocional. É a energia quântica, né? Exato. E a gente costuma falar em Pensene. O Valdo Vieira, que era um grande médico e conscienciólogo, hoje desencarnado, eu tenho vários livros dele também, estudos sobre, ele gostava de falar de que o ser humano é constituído de 3 bolinhas. Essas 3 bolinhas se chamam de Pensene. Pensamento, que é o padrão dos pensamentos mentais. Pense, sentimentos, emoções que você adia, e energia, a energia que você coloca nas atitudes e nas escolhas que você vai ter na sua vida física. É a cocriação, né? Exato. Então, esse pensene sadio é uma pessoa capaz de poder emanar essa energia sadia de cura. Então, começa aí o trabalho, né? Autoobservação para estar melhor, para poder emanar. Por isso que a gente precisa tanto buscar esse movimento íntimo de despertar, né? Porque é daí que tem o princípio de tudo, né? Papai do Céu foi muito justo comigo, né? Porque quando eu entendi isso na minha vida, eu não tive um caminho, vamos dizer assim, de orientação. Então, a minha saída, e isso não fazia parte de conceito nenhum meu, então, tipo, eu mesmo rejeitava. Então, eu me deparei com o livro dos Espíritos, né? Uhum. E quando eu li o livro dos Espíritos, a minha sensação é de que aquilo já estava dentro de mim. Já sabia, e isso foi meio um chamado, sabe? E aquilo me chamou muito, e aquilo me jogou de verdade para tudo que eu vivi depois disso. A conexão aconteceu ali. E a coisa mais importante que está ali, né, é que para que eu pudesse realmente viver o que eu estava entendendo que estava acontecendo, eu precisava fazer essa mudança. Então, antes de eu me permitir a treinar, a movimentar na mediunidade, a minha briga foi de mudar as coisas que me faliam na vida, porque esse era o ponto, porque estava escrito ali que se eu não fizesse dessa forma, não só a minha vida ia ser prejudicada, como a da minha família, porque para eu poder fazer de forma justa, eu com quase 40 anos, 30 e tantos anos, eu já tinha uma realidade de vida completamente fora disso, isso não cabia na minha vida. Então, para que eu me permitisse viver aquilo, eu precisava tomar um cuidado. Eu poderia até fazer escolha, mas todo mundo que está na minha volta não era justo. Fisicamente não foi combinado assim. Então, eu precisava que tivesse uma forma que não impactasse na vida de ninguém. E aí a forma é exatamente eu sozinho carregar a minha cruz. Ou seja, se eu mudar, está tudo certo. E aí foi a minha caminhada. Eu cortei da minha vida com muita dificuldade tudo que me deixava realmente vulnerável. Eu brinco, outro dia na live de mediunidade eu falei disso. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Eu faço muito esforço para todos os dias. Entretanto, eu entendi a seriedade disso. Então, eu luto por isso todos os dias. Então, o fato de eu estar tendo um bom exemplo comportamental hoje, não é porque eu sou mais elevado, não. Eu só fiquei mais atento a um conceito. É só isso. E daí para frente eu me esforço para. Esse é o ponto. Né? Mas esse ponto ele é o sentido de tudo. Porque é através disso que tudo se conecta, né? Todos, físico e espiritual, todos estão conectados a gente
por essa nossa decisão de como viver a vida ou de como comportar, e isso é a chave de tudo. E lá está escrito, e eu entendi isso, e daí partiu a minha mediunidade, porque eu amava futebol, mas me deixava extremamente irritado. Larguei o futebol. Eu adorava churrasco e bebida. Um tanto de coisa da minha vida que era totalmente... E não adorava só, não. Aquilo ali fazia parte assim, do meu ciclo social mesmo. E eram coisas assim, que se alguém fosse me dar um presente, né, era uma garrafinha de cerveja artesanal com coisa de churrasco. Era sempre assim. Então, tudo isso... foi entendido, mas é isso que eu estou enfatizando para as pessoas entenderem, que talvez quando a gente já viveu, a gente não participa mais disso, fica parecendo que é muito fácil falar, mas na verdade não é, né? Não é fácil, porque a gente está na matéria e a cultura material da gente leva a gente sempre no mesmo caminho. Então, na verdade, no meu meio social, eu sou o ET, né? Tipo, eu sou diferente. Não é qualquer mais meio social que me cabe. Então, não é simples assim, materialmente falando. Entretanto, é a cereja do bolo. Exato. É o princípio e o fim de tudo, né? Exato. E outra, você ralou para burro, né? Em se desenvolver, em desconstruir tanta coisa antiga para construir uma nova forma de ver a vida, um novo olhar, o que funciona para você melhor hoje na sua vida. Então, isso tem que ser uma pessoa que observa, que conhece e que quer mudar. Porque aquela que não quer mudar não faz esse percurso que você fez. Aí eu coloco na conta daquele tal que eu chamo de chamado, né? Porque a verdade é que isso já estava, de alguma forma, isso já foi vivido, isso já estava, você está entendendo? Mas a verdade é que eu tive que tomar uma decisão, né? A tentação minha, né? Ela era muito grande, eu digo que ela diminuiu bastante já, né? Mas no início é muito difícil, né? Fazer esses movimentos, né? Mas eu acho que eles são essenciais, eles são a base de tudo, né? Eu acho que, eu volto a falar sempre isso, Fabrício, todos nós temos uma pequena esfera de luz no peito, que é a nossa essência, de brilhar mesmo, só que está ofuscada na maioria. Então, despertar essa consciência, esse brilho de nós mesmos dentro da gente, é um trabalho muito difícil para quem está totalmente enebriado com esse sistema que a gente tem, né, de vida. Então, cabe a outras pessoas que estão um pouquinho mais despertas dar esse toque, mostrar um pouquinho o outro lado da venda, né? Vamos mostrar, você está no palco da tua vida, tem os bastidores, vamos abrir essa cortina, vamos ver o público que tem lá fora, até onde você pode chegar, até onde você pode se desenvolver. Então, essa luzinha existe em todas as pessoas. Só que a gente vai lá mostrando, né? A gente pode ajudar a fazer isso, só que você tem que ter coragem para querer ser determinada, disciplinada e olhar para dentro de você e poder começar a transformação, né? Eu vi que tem uma pergunta aí para a gente, né? Tem, vamos lá. Vou ler aqui para você. Aí você pode escolher, se você pode dirigir aí. Qual a diferença de uma incorporação no centro de Umbanda para uma incorporação no espiritismo? Denise, na verdade, assim, eu não gosto de chamar de incorporação, porque corpo físico... o termo é grosseiro, né? Mas vamos falar em acoplamentos áuricos, onde o médium recebe a psicofonia, a psicografia e tudo mais. Só muda de espiritismo ser uma doutrina, Umbanda ser outra doutrina. O ato em si é o mesmo. A conexão, né, é a mesma. Né? A formatação. Eu costumo dizer que a forma de materializar muda, mas o trâmite daqui até chegar aqui é o mesmo. O que vai sair daqui muda, entende? É isso que muda. Porque o que vai sair daqui contempla o Fabrício, que é o médium, ou qualquer que seja o médium, então muda completamente. Pode ser o mesmo desencarnado, o mesmo espírito, a mesma entidade. Se ela vai em Fabrício ou vai em Liliane, vai mudar a forma de expressão por si só. Se a gente tiver uma crença diferente, né, aquela entidade ela precisa se expressar daquele contexto, e para ela não tem problema algum, faz parte do processo e está tudo bem, né? Mas o ato em si é igual. É mesmo, né? A explicação... Um caboclo, um médico espiritual, não importa qualquer diferença, não existe.
Se você tiver alguma coisa que você queira fechar, você pode trazer para você fechar o seu... O recado que eu queria dar mais era essa mesma parte de você... Então, aproveitar, eu vou só dar um tema, aproveitar quando você estava falando, me veio aqui uma lembrança, eu vou só acrescentar, e aí a gente fecha a nossa conversa de hoje. Primeiro eu queria te pedir, para depois, na sua agendinha, na sua programação, eu acho que seria legal a gente viver um dia que você pudesse trazer mais direto uma explicação sobre essa conexão, essa transição que você trouxe aí, alfa, beta, esse movimento para as pessoas entenderem o que significa isso na essência. Se você quiser, a gente pode até brincar de fazer, para que as pessoas compreendam isso de forma mais clara, porque a gente fala, mas é muito na teoria, e as pessoas, às vezes, não conseguem compreender sem a prática, e não é fácil praticar isso sozinho. Então, eu acho que isso aumenta o discernimento e abre o parâmetro aí para a gente poder seguir de forma mais elevada. Aí eu queria contar uma coisa que quando eu estava fazendo o estudo com o doutor, na época do doutor Bezerra, na hora que começou essa parte da cura na minha vida, uma vez a gente estava numa conversa lá, eu sempre tive isso, essa questão, porque a minha mediunidade, a conversação, ela é muito aberta, então, tipo, a gente está conversando aqui, eu faço isso, sempre, a partir do momento que eu estou entregue igual eu falo, não acontece isso na hora que eu não quero, não. Mas sempre que eu estou em condição de trabalhar, é assim que funciona, né? É uma conversa igual a gente está aqui. E aí, numa dessas reuniões lá de ensinamento que eu estava vivendo na parte da cura, foi depois que eu custei aceitar essa parte da minha vida, eu fiz um questionamento quando veio essa questão do fluido vital, eu estava entendendo, né, o trâmite dela, né? Aí eu fiz uma pergunta assim para o doutor Bezerra, mas para que a gente precisa viver essa transição kármica toda negativa só para poder viver a melhora dos seres? Pensando num conceito de vida, qual que é o sentido disso? Né? Aí ele trouxe a seguinte explicação, ele trouxe o conceito de que o planeta ele é um cisco perante ao universo. E o universo ele tem vários planetas e vários sistemas, né, cósmicos que fazem uma composição energética. Então, o planeta Terra, assim como tantos outros, nada mais é do que um emissor de fluido vital. Esse é o sentido dele universal. Assim como a gente está fazendo a emissão individualmente para fazer essa transição, a verdade é que, olhando o cisquinho lá de cima, ele é um emissor que viabiliza a materialidade das criações. Entende o conceito? Eu achei legal porque dá para a gente entender o sentido do fluido vital, não só voltado para nós, e sim voltado para o Criador, porque teria que ter um sentido mais amplo do que esse que a gente está entendendo, porque se parar para pensar, beleza, eu vou fazer isso tudo só para ajudar o meu pai, que acabou de desencarnar, tal. É legal, ele merece, mas... Então, o tempo todo, tudo que a gente está vibrando, e aí explica, inclusive, por que existe, né, a parte ruim da gente, essa transformação toda, o reino animal, o reino mineral, tudo isso compõe, né, essa força energética. Então, eu lembro direitinho da imagem, né, agora veio na minha cabeça aqui a imagem, então, dali sai, né, uma espécie de um feixe de luz, que vai compondo um negócio central e que vai recebendo de várias situações específicas diferentes, né? E dali sai o conceito de criação, daí sai, né, o movimento de materializar o que vai acontecer de novo, e assim ele explicou, né, o sentido universal, né, tanto do planeta quanto do fluido vital. Né? Apesar que a gente aqui materializa ele unitariamente, ou às vezes em grupo, mas na prática ele compõe um mecanismo de criação. Então, o que ele quis dizer depois? Quando o planeta da gente evolui, muda-se o que ele está emitindo. É como se mudasse a representação dele dentro desse processo.
Então, outros planetas precisam vir com a mesma composição para que o movimento de criação tenha. Mas ele usou esse termo. É um cisco perante o Criador, né? Deve ser mesmo. Deve ser. Mas bonito, muito bonita essa visão, assim. Para mim, que na época eu estava muito curioso e muito questionador, né? Deu uma abertura gigante em relação ao sentido, né? Sim. Porque viver o individual só, eu até compreendia, tudo bem, até a gente vai fazer, mas a verdade é que nem sempre eu entendi a justiça, você está entendendo? Sim, e isso abriu bastante o conceito do meu entendimento em relação ao processo, né? E até a aceitação do que é bom, do que não é, né? Que tudo isso vai fazer parte dessa composição, né? Falando em energia. Sim. Né? Ô, Liliana, então é isso. Muito, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Né? A gente teve ali alguns comentários, depois eu vou interagir com a turma aqui, mas eu agradeço você por todo o carinho, por todo o apoio, né? E eu brinco, né? Eu estou tendo um treinamento diário, cada dia uma pessoa diferente me ajudando a entender e conhecer mais. Papai do Céu sempre muito generoso comigo, tá? Muito obrigado por estar conosco e até semana que vem. Deus te abençoe. Você também, obrigada. Tchau, tchau, filha. Com Deus. Você também. Bom, pessoal, depois dessa grande aula, né? Quem não pegou tudo, eu aconselho. Corre lá, depois assiste de novo. E o ponto mais importante, né? Vocês estão notando que nós estamos tendo cada dia uma pessoa diferente, trazendo incentivo e direcionamento para desenvolvimento da gente em relação ao entendimento da vida, né? Em várias áreas. Então, o que a gente precisa aprender? Cada um vai conseguir conduzir o seu próprio desenvolvimento. Então, a hora que vocês estiverem com dúvida, vai anotando aí num papelzinho. Semana que vem, na hora que a Liliane vier, traz, porque ela vai estar aqui conosco semana que vem. Cada dia da semana a gente tem uma pessoa especial trazendo aí, né, um desenvolvimento diferente. E o que a gente está fazendo com isso? A gente está abrindo a nossa capacidade de entendimento, expandindo o nosso conhecimento, né, para que a gente possa viver esse nosso despertar. Né? Esse é o sentido, essa é a ideologia do nosso programa, essa é a ideologia do nosso projeto. Né? Nós estamos só, vamos dizer assim, dando os primeiros passos, tem muita coisa legal sendo conduzida e sendo planejada para que a gente possa viver junto, né, esse ambiente todo dia de despertar, né, de elevar a nossa consciência, ok? Bom, agora eu vou convidar o Arion, né, para que Arion possa trazer o tarô e trazer um pouquinho, né, do recadinho do dia, o recadinho astral. Seja muito, muito bem-vindo, Arion. Minha querida amiga, eu espero que você esteja bem nesse dia de hoje. Vamos ver qual é a mensagem do tarô para esta quinta-feira. Então a gente tem aqui, hoje é quinta-feira, né? Ó, a gente começa pelo Cavaleiro de Copas com mais uma carta, o nosso 4 de Paus. Então, simbolizando aí bons momentos, né? Simbolizando o quê? Né? Hoje, um excelente dia para estar em contato com quem? Né? Pessoas queridas. E lembrando que a união aqui, né? A união com pessoas queridas fazem o quê? Fazem com que a gente consiga se organizar. Essa carta aqui, ó, nesse desenho a gente tem o quê? Pessoas que estão se preparando para algo bom, né? Se preparando para uma festa. Então estamos o quê, né? Se encaminhando aí para o final de semana para talvez fazer ali, né, uma reunião entre amigos, um churrasquinho, né, talvez uma celebração. Então essa carta ela fala sobre celebrações, sobre comemorações e como isso é bom estando ali perto de pessoas queridas. Então aqui a gente tem o nosso Cavaleiro de Copas. Momento de quê? Né? Hoje é dia de quê? De pensar em coisas boas, pensar em coisas que nos fazem bem, pensar o que eu vou fazer, né? Atrás do que eu vou, né? Então o cavaleiro, ele cavalga, né? Ele vai de encontro. E o nosso naipe de copas, né? O nosso coraçãozinho,
Ele vai atrás do quê? Daquilo que ele gosta, daquilo que ele ama, daquilo que traz um calor no coração dele. E nada mais é do que celebração com amigos, né? Não adianta a gente ir atrás ali daquilo que é gostoso sozinho, né? As vitórias, elas são muito mais gostosas quando estamos com outras pessoas. Então a mensagem de hoje é essa, né? No dia de hoje, para pensar, tira uns 5 minutinhos para pensar assim, o que me faria bem hoje, o que eu poderia estar realizando no final de semana, para quem que eu posso ligar, com quem que eu posso me conectar, com quem que eu posso me encontrar, para ter ali um momento bom, para tomar um suco junto, para ali comer um pastel, sabe? Essas coisas simples da vida que não está ali no objeto, né? A felicidade não está exatamente no pastel, mas sim a companhia, né? Não está ali naquele suco, mas as boas conversas que isso acaba gerando na nossa vida. Então, essa semana se encaminhando ali para o final dela, já começa a planejar hoje quem é que você quer trazer mais para perto de você, quem é que você quer ligar, quem é que você quer fazer planos para dividir as suas conquistas, para dividir ali tanto, né, não só os momentos bons, mas também a parte da dificuldade, né, porque quando a gente fala ali de coisas que estão sendo um pouco difíceis para a gente, para outra pessoa, aquela outra pessoa também acaba nos auxiliando, né, o peso daquilo também acaba ficando menor para nós. Então, hoje é dia de quê? De planejar e estar em contato com pessoas que nós gostamos. Então, eu espero que você tenha gostado aqui da nossa leitura, te agradeço por estar aqui mais um dia e até o nosso próximo vídeo. Então, escutando aí a nossa mensagem do Ário, né, o Ário do Cartola Libertina, o Ário traz assim, quando eu falo que Tiago é bom de serviço, ele canaliza e junta todas as nossas ideias de cada programação, estrategicamente combina até com a carta do Ário, o que a gente vai falar, né? A Alice traz, né, no início do nosso programa, para que a gente possa canalizar boas energias, né? E aí o Ário vem cá e ensina como canalizar boas energias, né? É um caminho muito importante, né? É os bons momentos, as boas companhias, né? As pessoas queridas, né? Esse é um grande instrumento para que a gente possa canalizar pessoas queridas, né? E aí ele não satisfeito com dar o caminho e ainda direcionar as pessoas, ele traz aí o como, né? Viver isso, né? Com coisas afins a gente, coisas que a gente gosta de fazer, né? Junto dos amigos, mas com amor, né? Coisas que dão afeto a gente. É assim, né? A gente vai aumentando essa nossa possibilidade, né? De viver os bons momentos, né? Que é o que ele trouxe para a gente. Quando a gente vive bons momentos, a gente está nada mais, nada menos do que canalizando boas energias, né? E assim a gente vai conduzindo a nossa vida. E eu que não sou bobo nem nada, já que ele tocou no final de semana, sábado eu vou fazer exatamente do jeito que o Aaron escreveu, porque eu vou lá para o Instituto Amélia Rodrigues com uma turma de amigos para a gente fazer uma faxina, para a gente arrumar tudo que está fora do lugar e elevar bastante a energia de todos nós para que a gente possa conduzir, né? É isso, não importa com o que eu esteja vibrando, mas que eu esteja vibrando numa sintonia boa. O que a gente está fazendo, né, é uma representação material. Mas como a gente está fazendo, né, diz tudo da gente, de como a gente vai viver aquilo. Então, é importante que a gente conduza tudo com amor, né, tudo com muita afinidade, com muita gratidão, que isso muda, né, o dia a dia, muda a energia que vai sendo conduzida no dia a dia da gente, né? Então, um aprendizado muito importante. Tem umas meninas que chegaram atrasadas aí, que eu não dei um beijo nelas, então agora eu vou formalizar o meu beijo, né? Aline Paz, seja muito bem-vinda. Márcia Prado, o Cláudio Júnior, sejam bem-vindos aí. Vocês que chegaram depois, eu já tinha passado, né? Cida Rosa, eu já falei com ela. A Denise também. Marilza também conosco. Um beijo, viu, Marilza? Bom ter vocês conosco, completando, enriquecendo aí o nosso trabalho. Assim como eu, vocês estão começando, né?
a criar este seu movimento de despertar, e eu tenho certeza que isso será muito importante para todos nós, né? Bom, agora, olhando o meu reloginho ali, né? Eu já estou com o tempo contado para que a gente possa chamar o nosso encontro da consciência divina, né? Então, vocês já, a Lilian vai ensinar isso melhor a gente semana que vem, mas vocês já pegaram um pedacinho da história, né? Delta, alfa, gama, beta, vamos embora. Vamos elevar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, né? Vamos entrar numa conexão de meditação, de concentração, de oração, de paz. Vamos nos colocar numa condição elevada para que a gente possa ter o nosso momento, né, de paz, o nosso momento de receber aquilo que a gente anda precisando, né? O nosso momento de elevação. Então, o Tiago coloca a nossa musiquinha, quem não pegou água, corre lá para pegar, para que a água possa ser tratada, que ela possa ser energizada ou fluidificada. Vamos bem devagarzinho, nos permitindo este momento de desconexão, de desprendimento, de elevação. Abrindo nosso coração, nos libertando de toda essa energia densa que nos consome, que nos atrasa, tornando nossa caminhada física e espiritual cansativa e sobrecarregada. Vamos nos conectando com o cantar dos pássaros. Vamos nos conectando com a sua elevação. E assim vamos nos desprendendo para que sejamos capazes de viver a nossa conexão com o nosso anjo guardião. Com aquele espírito amigo e irmão que está sempre conosco para nos direcionar e nos encaminhar. É momento de abrirmos a nossa guarda para aceitá-lo e escutá-lo, refletindo com humildade e amor e tudo aquilo que necessitamos corrigir e desprender, na certeza que
que todos queremos em nossa vida, um viver mais leve, mais justo, repleto de realizações. Nesse momento, de elevação sublime, vamos a Ele agradecendo por tudo que é, por tudo que representa em nosso ser. É importante compreendermos que todos precisamos a esses seres de luz nos conectar com mais frequência para que possamos verdadeiramente a eles servir e sentir em nossa caminhada essa leveza e este amor que agora somos capazes de compreender. Sentimento este que pode e deve ser conduzido no dia a dia de nosso viver. Que a paz e que o amor esteja sempre transbordando em nossos corações. E assim, saberemos sempre estarmos diante dessa luz divina que nos guia e nos conduz. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Agora vamos retornando ao nosso corpo. Cada um no seu tempo e no seu momento, vamos abrindo os nossos olhos e nos reconectando à nossa vida e assim caminharmos com alegria, com harmonia e com amor. E neste momento, cada um tenha recebido, né, nessa nossa viagem, aquilo que realmente necessitava. E que vocês comecem também a perceber, né,
tudo aquilo que somos capazes de distribuir, né? Quando a gente vive esses pequeninicos momentos de elevação. Se a gente pensar no tamanho do nosso dia, é só uma migalhinha. Mas aos pouquinhos vocês vão compreendendo a benevolência e a potência disso na nossa caminhada. Na hora que vocês assustarem, vocês estão fazendo isso de manhã, de tarde e de noite. Porque isso muda a possibilidade do dia a dia da gente. Isso muda o peso da vida da gente. E o sentido, né, da nossa caminhada aqui nesse projeto, do nosso despertar, é exatamente praticar, para que vocês possam entender. E depois que entender, eu tenho certeza que ninguém mais larga, né, essa potência, né, essa elevação que é, né, esse entendimento, nessa expansão da nossa consciência, né, e essa capacidade que a gente tem, né, de viver cada dia em um processo, né, mais elevado de vida física e também de vida espiritual, tá? Um beijo para todos vocês, muito obrigado pelo carinho e pelo apoio, né, e pela presença e participação de sempre, tá? Amanhã estaremos juntos às 14 horas. E agora eu vou chamar o microfone aberto com o nosso querido amigo Carlos, que vai contar um pouquinho, né? Um pouco mais sobre o outro lado do véu. Carlos, muito, muito, muito conhecimento para dividir conosco. É iluminado. Aproveitem aí que tem muita coisa boa para a gente poder completar, tá bom? Muita paz e muita luz para todos vocês e até amanhã. Olá, meu irmão Fabrício, tudo bem? Mas que legal! É uma honra estar aqui com você novamente, mais uma vez, para adquirir os seus conhecimentos. Aqui de olho aqui em tudo que você passa para a gente. Fantástica essa iniciativa que você teve aí do Desperta Cast. Estou aprendendo bastante aqui. Então, nesse espírito aqui de bom aluno que eu sou, dos ensinamentos que você traz aí para a gente, desse seu trabalho, da Amélia Rodrigues. Vou ficar aqui mais alguns minutinhos aqui, trocando uma ideia aqui com você e com essa galera maravilhosa que acompanha esse canal. Vamos trocar uma ideia hoje de coisas menos assustadoras do que a gente falou nas semanas anteriores, né, Fabrício? Vamos falar um pouquinho de leis do universo? Bom, a gente tem uma figura maravilhosa que eu adoro, de um pintor famoso italiano, que traz aí Adão e Deus na criação, para a gente falar um pouquinho das leis do universo, porque a gente sabe que vós sois deuses, todos nós somos deuses, porque como nós somos filhos do Criador, obviamente, que a gente puxou um pouquinho das características do Pai, não é verdade? Para a gente falar um pouquinho sobre as leis universais, né? O assunto hoje vai ser bem leve, tranquilo, coisas bem conhecidas de todos, mas importante também lá na frente, quando a gente for fazer a nossa caminhada, que traz aí uma compilação de tudo que a gente tem falado nesses encontros aí. Bom, Fabrício, vamos falar um pouquinho então agora do deus egípcio Tote, também conhecido como Hermes Trismegisto, da Tábua de Esmeralda, um conhecimento ancestral, trazido aí nos círculos iniciáticos do Antigo Egito, mas que vale em todos os momentos, que vale até hoje, porque, na verdade, ele traz uma compilação de leis universais. O que seria esse compilado lá da Tábua de Esmeralda, que também é conhecida de alguns através de um livro chamado Cabalho, né? Para quem não conhece, é bom dar uma lida. Para quem já conhece, vamos dar aqui uma relembrada. Lei do mentalismo. Então, antes da gente começar, vamos lembrar que o todo é mente, o universo é mental. O que isso significa? Que o universo funciona como um grande pensamento divino.
É a mente de um ser superior que pensa e que tem consciência de tudo. É assim que tudo existe. É o todo. Toda a criação principiou de uma ideia da mente divina, que é a mente de Deus, né? Tudo sai da mente de Deus. E nós, obviamente, com a nossa mente, também somos capazes de criar a nossa realidade. A realidade que nós vivemos, então, é o fruto do que nós já criamos lá atrás. Também a gente lembra que Jesus, né, já falou isso, está lá em João 10:34, vós sois Deus. Lá em João 14:12, podem fazer o que eu faço e muito mais. Lá em Mateus 17:20, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e nada será impossível para vocês. Bom, Jesus já nos deu essa pista lá atrás de que, como herdeiros do Pai, de Deus, Criador universal, que a gente também tem esse poder. A gente esqueceu, a gente está aqui agora, nesse momento, nesse corpo de carne, nesse corpo físico, com a nossa memória apagada, com a nossa mente apagada, a gente não sabe quem a gente é. Com certeza, nós somos tudo isso, nós podemos fazer muito mais. Uma das leis, das várias que a gente vai começar a ver aqui agora, do universo, fala sobre a lei da correspondência. O que seria a lei da correspondência? A lei da correspondência é aquela que nos fala que tudo que está em cima é como que está embaixo. E o que está dentro é como que está fora. O que isso significa? Né? A gente pode dizer que significa que tudo que está no micro e no macro, ele está direcionado nas mesmas leis, né? E se a gente for olhar para as estrelas, para as leis da astronomia, for olhar para a lei dos átomos, a gente vê que é tudo igual. E o que está fora, o que está no mundo físico, o que está no mundo astral, também é a mesma coisa. Então, a gente pode, por extrapolação, entender que se a gente conhece o que acontece em uma das dimensões, em um dos grupos macros ou mínimos, a gente pode estender isso, porque a lei é imutável, né? Deus não ia criar uma lei para cada situação, ele criou uma lei que vale para tudo. E o entendimento dessa lei nos ajuda, então, a entendermos e a fazer a nossa realidade. A lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O universo todo é um movimento vibratório. Todo se manifesta no princípio, todas as coisas se movimentam, vibram no seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso, desde uma galáxia até uma partícula subatômica, tudo está em vibração. Por que isso é importante? Porque a gente já falou um pouquinho lá atrás sobre universos, multiversos, já falou sobre dimensões, já falou um pouquinho sobre físicas, sobre vibrações, e o nosso pensamento, ele movimenta as ondas vibracionais do universo. Essas ondas vibracionais, elas põem as coisas em movimento, elas criam tudo o que existe. Então, a gente, entendendo a lei da vibração, a gente sabe que a vibração, as dimensões, as ondas criam tudo. Então, se a gente quer criar alguma coisa, a gente precisa focar dessa forma. A lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, igual, desigual, são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todos são meia-verdade, todos os paradoxos podem se reconciliar. Então, a lei da polaridade é como a gente entende, de repente, a lei da dualidade, né? O bom e o mal, o quente e o frio, o alto e o baixo. A gente pode dizer que o espírito não é 100% bom ou não é 100% ruim, que todas as almas estão numa fase de transição, né? Que elas não nascem más, mas que elas carecem de aprendizado para entender o bem, que com isso, com o aprendizado, com as lições, a gente caminha em direção ao Pai. Isso traz também aquele conhecimento sobre o Yin e Yang,
onde a gente tem os dois lados, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre masculino e feminino. Então, tudo que existe no universo tem as suas polaridades. O átomo tem o lado negativo, o lado positivo, que se combinam formando as moléculas, as substâncias, os elementos químicos. Bom, então, mais uma lei para a gente entender, a polaridade. Lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sem compressão e proteção. Podemos dizer que o princípio é manifestado pela criação e pela destruição. O que é isso? O que a gente está dizendo? Está dizendo que se uma coisa precisa ser melhorada, ela é destruída e depois ela é criada. Não de uma maneira tão pejorativa quanto a gente compreende, mas as coisas elas vão e vêm, né? É a expansão até chegar ao ponto máximo, depois atinge sua força maior, se torna inerte, recomeça. Então, é aquele recomeço permanente. Tudo vai, volta, vai. A gente percebe muito isso, né, na nossa vida, né? Que as coisas elas estão indo muito bem, de repente acontece aí uma tragédia, alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, a gente fica triste, magoado, corre atrás, e de repente também a maré vira e já entra numa onda boa, já começa a acontecer coisas maravilhosas, a gente já está feliz, as coisas estão fluindo bem. Depois vem momentos também não tão bons e momentos bons. Então, a lei do ritmo. E a lei do ritmo também explica para a gente que não adianta a gente querer ir mais rápido ou mais lento do que os acontecimentos. Se a gente tem que esperar um determinado momento para a gente pensar na nossa evolução, em algo que a gente tem que fazer, a gente segue esse ritmo, né, de uma maneira confortável, que esteja boa para a gente, nem indo muito acelerado e nem muito devagar também. A lei do ritmo, a gente pode ver ela também através da carta da fortuna, lá no tarô, que nos mostra a vida eterna entre dois pontos de ciclo, onde a gente já sabe, já conhece, gente que tem estudado bastante sabe que a nossa evolução como alma, como espírito, ela funciona dessa forma, que está aí na roda da fortuna. Ela é uma elipse que sobe, que desce o tempo todo. A gente está passando por vários ciclos, né? Uma hora a gente está num ponto mais evoluído, depois a gente cai, depois a gente sobe, depois a gente cai, depois a gente sobe, e vai nesse ciclo, nessa elipse, mas cada vez alcançando pontos superiores. Mas é importante saber que a vida não é uma reta, que ela não é linear e que as coisas não vão acontecer sempre da mesma forma. Isso não é ruim, isso faz parte da lei, isso faz parte do ritmo. A lei do gênero. Bom, o que é a lei do gênero? A gente também sabe que no universo a gente tem energias duais, que a gente tem a grande energia feminina, a grande energia masculina. Deus Pai e Mãe, a gente fala Deus Pai devido à herança judaica que era patriarcal e que coloca Deus na figura masculina, mas hoje, tirando todos esses preconceitos, a gente sabe que Deus é uma energia universal, que é tanto Deus Pai quanto Deus Mãe, que é tanto o gênero masculino como feminino. Por quê? Porque os dois se completam, são energias complementares. A força do masculino e o amor do feminino, né? Então, a gente juntando a força com o amor, a gente tem o completo, o todo, que também está representado lá no Yin Yang, da sabedoria oriental, dos chineses, né, e dos orientais de uma maneira geral. Então, é importante a gente saber que toda matéria é composta por energias que têm um pouco de cada. E a evolução que a gente busca, ela é o equilíbrio dessas duas naturezas. No livro As Cartas de Cristo, onde Cristo dá a sua própria versão dos seus ensinamentos de uma forma muito mais clara do que ele o fez através dos apóstolos nos evangelhos, também fala dessa questão da energia masculina e feminina, né? Tirando aqui um trecho desse livro, um trecho bem pequeno, porque é uma explicação bem grande, mas só para a gente poder ilustrar, a gente vai ler aqui, ó. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência
e é da consciência, sem parâmetros, sem fronteiras, né? É uma evolução espiritual que está aberta. Então, Deus, Pai, Mãe, consciência em equilíbrio, na consciência universal do conhecimento, onde o Pai, consciência, é a inteligência universal e a Mãe, consciência, o amor universal. O instrumento da energia criativa, Pai, consciência, a eletricidade, está no estado de mútua retenção de equilíbrio com o instrumento da energia criativa, Mãe, consciência, que é o magnetismo. Então, Cristo, ele traz para a gente uma explicação mais física da lei universal de Deus, falando a parte masculina representa talvez a eletricidade, o feminino o magnetismo, e essas forças geram as energias que estão pautadas na vibração, que estão pautadas no pensamento. Aí a gente cai finalmente na lei de causa e efeito, que é uma lei bastante difundida nos meios espiritualistas, que fala que toda causa tem seu efeito, que todo efeito tem sua causa, e que não existe planos de causalidade, mas que nenhum deles escapa da lei. Nada acontece por acaso, pois não existe acaso, já que o acaso é simplesmente um termo dado a um fenômeno existente no qual não conhecemos a origem, ou seja, não reconhecemos nela a lei que se aplica. Esse princípio é um dos mais polêmicos, mas também implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. Entanto, esse princípio é aceito por todas as filosofias de pensamento e é nela que se baseia o karma. O karma, o dharma, muito famosos aí, se baseia então nessa lei de causa e efeito. Então, tudo que Deus Pai Mãe criou é perfeito, está em equilíbrio. Óbvio, se Deus criou, está tudo em equilíbrio e tem que permanecer em equilíbrio, porque a gente pode fazer uma analogia entre as leis divinas com as leis físicas. E nas leis físicas, toda energia procura um ponto de equilíbrio. Então, quando das nossas escolhas e ações ferem esta lei, isto causa um desequilíbrio nessa composição das energias universais, que deve ser reparada para que tudo volte ao equilíbrio. Óbvio, né? Se você tem uma energia que está num ponto de desequilíbrio e você solta ela, para de interferir nela, ela sozinha tenta voltar para o melhor ponto de equilíbrio dela. Você tem um corpo em desequilíbrio, você solta ele, ele tenta voltar para o ponto de equilíbrio dele. Da mesma maneira, acontece com tudo que está direcionado na nossa caminhada. Então, como exemplo, se uma pessoa tira a vida de outra pessoa, gera um desequilíbrio nas energias do equilíbrio universal, pois isso é contra a lei universal. A gente não tem esse direito, isso gera uma energia negativa. E como é que a gente faz para voltar? Então, para voltar ao equilíbrio, devemos oferecer nossa vida em outra existência, ou, de uma maneira mais positiva, salvar uma vida, que é muito melhor. Porque a gente consegue fazer um equilíbrio através de uma energia positiva e não da anulação de uma energia negativa. Assim, das duas opções que têm as polaridades invertidas se anulam. Então, se você fez alguma coisa que gerou algo negativo e depois uma que gerou algo positivo, a gente anula e volta para o equilíbrio na energia cósmica. Então, o que a gente queria passar hoje era um pouco dessas leis universais. Elas não se resumem a essas leis. No próximo encontro, a gente dá uma continuidade falando sobre leis menos conhecidas, as leis universais, como que elas funcionam, dando mais exemplos. Mas essas primeiras são as principais, que estão lá na patricidade, no trabalho, e que são trazidas para a gente discutir coisas que a gente já sabe e que vale para todas as doutrinas, todas as fés, vale para o judaísmo, para o islamismo, para o budismo, para o hinduísmo, para o catolicismo, cristianismo, todos os ismos, porque são leis universais, independente de credos, fé, religião, crenças, ser ateu, não ser ateu, a gente está sujeito a essas leis, e essas leis buscam equilíbrio. Então, elas têm algumas peculiaridades que, se conhecidas, a gente pode sofrer menos, trabalhar mais, evoluir mais rápido. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje.
Agradeço a você novamente, Fabrício, por essa oportunidade. Fico à disposição aqui para poder voltar mais vezes e que assim seja, deixando vocês aí com esse pensamento da nossa querida Madre Teresa, que é, né, uma pessoa muito sábia, que fala para a gente que o amor, a ser verdadeiro, tem de doer, não basta dar supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isto nos machuque. E que assim seja, fiquem na paz de Cristo.